Olá, meus amados irmãos e irmãs, quero saudá-los com a graça e com a paz do Senhor Jesus. Estamos iniciando o nosso culto online, transmitido aqui da minha casa, e eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade maravilhosa que Deus nos concede de estarmos juntos para cultuarmos o seu nome. Sejam todos bem-vindos, sejam todos muito bem-vindos aqui neste canal, neste tempo que Deus nos dá para cultuarmos o seu nome. Nós vamos começar com uma oração. Eu quero convidar você a elevar seu pensamento a Deus e nós vamos orar e nós vamos falar com Deus. Senhor, nosso Deus amado, nosso eterno e poderoso Pai, nós invocamos, ó Deus, a Tua presença manifesta e gloriosa neste culto. Estamos reunidos, ó Deus, de uma forma, ó Deus, que não é casual, porém, sabemos que o Senhor nos dá todos os meios, ó Pai, de estarmos reunidos para Te adorar, para Te glorificar, e assim nós estamos agora, Pai, reunidos, congregados, mesmo distantes, ó Deus, geograficamente uns dos outros, porém sintonizados na mesma palavra, no mesmo Espírito, no mesmo propósito, de adorar e glorificar o Senhor. Agora, Deus, nós te pedimos, manifesta, Pai, a Tua graça e o Teu poder sobre nós. Que este culto seja para a Tua glória, e que cada pessoa que está conosco, Deus, nessa noite, possam ser edificados pelo Teu Espírito Santo, pela Tua palavra, em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, nós vamos adorar a Deus com um cântico. O primeiro cântico que nós vamos adorar ao Senhor é o cântico, o hino, na verdade, o hino do nosso inário, hino de número 3 do inário Novo Cântico. Então eu quero convidar você, mesmo onde você estiver, para juntos nós cultuarmos a Deus, cantando esse cântico ao nosso Deus. Hino de número 3, a igreja em adoração. Estou com um probleminha técnico aqui, mas já já eu consigo resolver. Vamos começar novamente, hino de número 3. Santo livro grande Deus toma.
Amém, graças a Deus, glória seja dada ao nosso Deus triuno, todo-poderoso, Criador dos céus e da terra. Nós queremos convidar agora vocês para abrir as suas Bíblias. Nós vamos ler um salmo de louvor ao nosso Deus. Quero convidar você para abrir no salmo de número 98. Salmo de louvor, um salmo de adoração ao nosso Deus. Estamos passando um tempo difícil, motivo pelo qual nós nem podemos nos reunir coletivamente, mas em todo tempo nós podemos adorar ao Senhor. Não é o local, mas são as pessoas que importam. E nós vamos adorar ao Senhor com esse texto, Salmo de número 98. Todos são muito bem-vindos. Nós agradecemos a todos que estão assistindo e participando conosco nesse culto de adoração, nesse momento. Nós vamos ler, a palavra de Deus diz assim: Cantai ao Senhor um cântico novo, porque Ele tem feito maravilhas. A sua destra e o seu braço santo lhe alcançaram a vitória. O Senhor fez notória a sua salvação, manifestou a sua justiça perante os olhos das nações. Lembrou-se da sua misericórdia e da sua fidelidade para com a casa de Israel. Todos os confins da terra viram a salvação do nosso Deus. Celebrai com júbilo ao Senhor todos os confins da terra. Aclamai, regozijai-vos e cantai louvores. Cantai com harpa louvores ao Senhor, com harpa e voz de canto, com trombetas e ao som de buzinas. Exultai perante o Senhor que é Rei. Ruja o mar e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Os rios batam palmas e juntos cantem de júbilo os montes, na presença do Senhor, porque ele vem julgar a terra. Julgará o mundo com justiça e os povos com equidade. Amém. Glória a Deus, louvado seja o nosso Senhor, Criador dos céus e da terra. O Salmo 98 é um salmo que convida o povo de Deus a se chegar diante de Deus e cantar a Ele um cântico novo. Porque Deus tem feito maravilhas. A sua destra e o seu braço santo lhe alcançaram a vitória. Nós vamos entoar mais um hino ao nosso Deus, o hino de adoração ao Senhor, e eu quero convidá-los para juntos exaltar a Deus com o hino de número 11, Trindade Santa. Santo, santo, santo é o Senhor, Criador dos céus e da terra. Santo, 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 Deus onipotente, louvam nossas vozes teu nome com fervor. Santo, 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 justo e compassivo,
Amém, meus amados irmãos. Louvado seja o nosso Deus. Santo, santo, santo é o Senhor, Criador dos céus e da terra. Nós vamos continuar nosso culto. Nós estamos num culto bastante diferente daquilo que nós estamos acostumados a oferecer a Deus nos domingos, reunidos ali na Igreja Presbiteriana, na Rua Minas, número 400. Todavia, nós podemos saber que Deus, Ele cuida de nós e Ele está presente em todos os lugares, a todos os momentos, com todo o seu ser. E eu quero, nesse instante, convidar você a adorar ao Senhor com uma oração de contrição e de confissão de pecados, pedindo a Deus misericórdia, pedindo a Deus perdão pelos seus pecados. Vamos orar? Curva a sua cabeça, feche os seus olhos, vamos falar com Deus. Senhor nosso Deus amado, Tu que és santo, 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 nós nos chegamos a Ti, Senhor, não nos nossos méritos, porque nós não temos méritos, mas nós chegamos diante de Ti nos méritos de Jesus Cristo, o nosso Redentor, o nosso Salvador. E aqui, ó Pai, nós Te pedimos, sonda, Pai, o nosso coração, veja, Pai, se há em nós algum caminho mau, e nos guia, Senhor, pelo caminho eterno, pelo caminho, ó Deus, do Senhor. Ó Deus, cria em nós um coração puro, dá a nós, ó Deus, um espírito reto. Ó Deus, renova, Pai, as nossas forças, ó Deus, e perdoa todos os nossos pecados. Nós invocamos, ó Deus, a Tua graça, invocamos a Tua presença, invocamos o Teu poder sobre cada irmão, cada irmã, sobre cada ouvinte, sobre cada telespectador desta noite, ó Deus, todos os adoradores que estão reunidos, ó Deus, para Te adorar, que o Senhor possa, Pai, com a Tua graça, com o Teu poder, com a Tua misericórdia, Pai, trazer perdão, trazer, ó Deus, santificação sobre nossas vidas, em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, nós teremos agora um momento com as crianças. Se tiver alguma criança adorando a Deus, agora nós queremos orar pelas nossas crianças e nós queremos convidar os nossos pequenos que estão acompanhando o nosso culto nessa noite. Nós vamos, como nós fazemos lá na igreja, nós queremos convidar agora as crianças para um tempo muito especial, com cânticos. Na verdade, nós vamos cantar alguns cânticos com as crianças. Estou selecionando aqui para a gente poder exaltar ao nosso Deus com as crianças nesse instante. Vamos lá. Três palavrinhas só, eu aprendi de cor. Deus é amor. Tra la 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 la. Três palavrinhas só, eu
O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Salmos 23, 1. Deus criou os peixes para o rio e o mar. Deus criou os peixes todos a nadar. Quando brincam na água até o fundo vão. Vejam como brincam, bem cuidados eles estão. Deus criou os peixes para o rio e o mar. Deus criou os peixes todos a nadar. Quando brincam na água até o fundo vão. Vejam como brincam, bem cuidados eles são. Um é pequenininho, o outro é bem grandão. Um é bem magrinho, o outro é gorduchão. Quando brincam na água até o fundo vão. Vejam como brincam, bem cuidados eles são. Deus criou os peixes para o rio e o mar. Deus criou os peixes todos a nadar. Quando brincam na água até o fundo vão. Vejam como brincam, bem cuidados eles são. Um é pequenininho, o outro é bem grandão. Um é bem magrinho, o outro é gorduchão. Quando brincam na água até o fundo vão. Veja como brincam, bem cuidados eles estão. Veja como brincam, bem cuidados eles estão. Veja como brincam, bem cuidados eles estão. Instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela, e mesmo com o passar dos anos, não se desviará deles. Provérbios 22, 6. O amor de Deus está em todo lugar. Se a gente olhar para fora, a gente encontra esse amor nos peixinhos, nas montanhonas, na plantinha e até no elefante. E se a gente olhar para dentro, a gente encontra esse amor lá no coração. Ele aparece no jeito que a gente cuida dos amigos, que a gente sorri nos momentos difíceis, que a gente agradece por tudo nesse mundinho. Um mundinho cheio de alegria, brincadeiras e muita coisa mini, que a gente só consegue ver se chegar bem pertinho. E a gente te convida a conhecer o 3 Palavrinhas Mini, o incrivelzão mundo mini. Porque o nosso Deus é um Deus grandão, mas cabe lá dentro do nosso coraçãozinho. Acesse mais vídeos em nosso canal youtube.com/3 palavrinhas. Quem fez a linda estrela, a linda estrela, a linda estrela? Quem fez a linda estrela? Deus, nosso Pai. Quem fez as aves que voam, as aves que voam, as aves que voam? Quem fez as aves que voam? Deus, nosso Pai. Quem fez o céu azul, o céu azul, o céu azul? Quem fez o céu azul? Deus, nosso Pai. Quem fez você e eu, você e eu, você e eu? Quem fez você e eu?
Muito bem, meus irmãos, nós vamos orar agora com as crianças. Jesus. Como é bom a gente ver a criatividade que Deus nos dá. Eu confesso para vocês que agora, pai de criança pequena, nesse tempo, Deus tem nos dado assim esse recurso para nos auxiliar com a Ana Clara. E eu quero incentivar os pais a realmente buscarem canais criativos, inteligentes, porém bíblicos, que possam instruir seus filhinhos nos caminhos do Senhor Jesus. Que bom que as crianças estão conosco, que bom que as crianças estão participando deste culto um tanto diferente, muito diferente, mas com a mesma reverência, com o mesmo comprometimento, com a mesma seriedade e com o mesmo amor para com o nosso Deus e para com o nosso Pai. Vamos orar pelas crianças. Chame as crianças pertinho de você. Vamos orar com os nossos pequenos. Soberano Deus e eterno Pai, agora nesse instante nós colocamos os nossos filhinhos, as nossas filhinhas, ó Deus, as criancinhas, ó Pai, nas Tuas mãos. Nós pedimos, ó Pai, em especial pelas crianças, ó Deus, que estão agora acompanhando, Pai, este culto com seus pais, com seus tios. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado pela vida de todas elas. E eu quero te pedir em especial, guarde, ó Pai, essas crianças desta pandemia. Ó Deus, impeça que este vírus contagie alguma das nossas crianças. Guarde os nossos filhos, os nossos netos. Ó Deus, e oramos também, Deus, não só pelas nossas crianças, mas também, ó Pai, pelas crianças da nossa cidade de Catanduva, das cidades vizinhas. Ó meu Deus amado, abençoe também as crianças que estão, ó Pai, numa situação de vulnerabilidade, os órfãos, as crianças que estão na casa de apoio, na casa de passagem. Nessa época tão difícil, ó Deus, nós lembramos e oramos e pedimos que o Senhor seja sobre essas crianças e seja por essas crianças, preparando adoção, preparando um lar, que elas possam ser bem amadas, bem cuidadas e conduzidas para o Senhor, para a Tua palavra. Ó Deus, assim nós oramos e pedimos essa bênção sobre as nossas crianças, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Que bênção, que alegria podermos nos reunir como igreja e podermos adorar e exaltar o nosso Deus. Estou aqui de casa, os irmãos estão percebendo, estou suando aqui, mas estou bem trajada. Pelo menos a parte de cima eu não posso ficar em pé, porque eu estou em casa e nós estamos cultuando a Deus de uma maneira diferente, porém, como eu disse, com o mesmo amor, com a mesma seriedade, com o mesmo comprometimento, com a mesma adoração em espírito e em verdade. Agora, nesse momento, meus irmãos, nós queremos dar alguns avisos. O primeiro deles é que a igreja está com as atividades coletivas ali na rua Minas Gerais 400, e nas nossas congregações de Pindorama e de Pirangi. Estamos suspensos, juntamente com o estado de São Paulo hoje, praticamente, eu posso dizer que quase todas as igrejas, elas estão com seus templos fechados, por causa de uma lei estadual, por causa de leis municipais. E alguns concordam, outros não concordam, mas a questão é que nossa igreja tomou uma decisão antes dessas leis do Estado, pensando na sua saúde, pensando na saúde da sua família. A Igreja Presbiteriana de Catanduva, através do seu conselho, atendendo ali o que preceitua as nossas lideranças nacionais, de ter zelo, cuidado, solidariedade nessa época de pandemia e entendimento de que a prevenção é a melhor ação de combate a este vírus. Então, por isso que nós estamos com os nossos templos fechados, mas a nossa igreja está ativa. Todos os dias eu faço 4 lives direto aqui de casa, lives pastorais, voltadas mesmo para auxiliar a igreja e auxiliar os interessados
na palavra de Deus. Então, participe conosco durante a semana. Nós temos as lives às 7 da manhã, às 9 da manhã, às 15 horas e às 22 horas. Você é nosso convidado especial para participar com a gente. A igreja não está com o templo aberto, mas a igreja continua com os seus compromissos e as coisas não param nem para vocês nem para nós. Nós sabemos que o tempo agora está difícil, mas sejamos fiéis a Deus. Nós disponibilizamos para a igreja as informações sobre os depósitos, os seus dízimos e ofertas, transferências online, e pedimos que os irmãos sejam fiéis naquilo que Deus tem dado. Nós não estamos preocupados com o recurso, com o tamanho do recurso. Nós estamos preocupados em agradar a Deus e sermos obedientes a Deus. É isso que nos preocupa, em sermos fiéis ao Senhor. Porque no pouco, com Deus, é muito. E o muito sem Deus é nada. Então, nessa época em especial, mais ainda nessa época difícil, seja fiel. Nós estamos com dificuldade de ter o templo aberto ali no domingo e a secretaria também. Então, nós pedimos aos irmãos, aos membros e àqueles que estão acompanhando a gente pelas redes sociais que quiserem devolver os seus dízimos. Nós estaremos publicando logo na sequência as informações bancárias da igreja para que você faça o seu depósito, a sua transferência, para que a igreja não pare e não entre em dificuldades, mas para que a obra de Deus continue avançando e para que nós continuemos louvando ao Senhor e assistindo aos mais necessitados. Hoje mesmo tive uma bênção muito grande. Levei alimentos para uma família necessitada da nossa igreja. Então, é nessa época que nós devemos ser solidários. É nessa época que nós devemos ser generosos, mais do que em outras épocas, principalmente nesta agora. Então, eu quero orar pela sua vida financeira e eu quero que você ore comigo nesse momento também. Vamos orar. Maravilhoso Deus e amado Pai, nessa época de crise de saúde, crise econômica, crise nacional, crise global, onde nós temos visto uma situação tão caótica, onde tantas pessoas têm perdido a vida e onde tem tido assim um medo geral e onde tem acontecido dificuldades econômicas no Brasil, no mundo, afora. Mas nós queremos te pedir, ó Deus, erga as tuas mãos e sustente o teu povo. Não deixa, Deus, que os teus filhos percam o seu sustento. Ó Deus, mas traga o sustento do dia a dia. E nessa época difícil, Pai, nos dê disciplina, nos dê sabedoria para racionarmos os nossos recursos. Mas que nessa época, Pai, nós não sejamos egoístas, mas que nós sejamos generosos, que nós sejamos, ó Deus, pessoas que realmente demonstram a nossa fé e o nosso amor cristão. Ó Deus, nessa época difícil, Pai, abençoe abundantemente a vida financeira de cada membro da Tua igreja, dos aposentados, dos empresários, dos profissionais liberais. Ó Deus, que não falte, mas que o Senhor abra as portas e que maravilhas aconteçam nessa época ainda, Pai. Ó Deus, os vendedores, os supervisores de venda, os profissionais liberais, os médicos, os advogados, os professores, ó Deus, aqueles que trabalham nos correios, aqueles, ó Deus, que são aposentados, ó meu Deus, guarde, ó Pai, a vida financeira do Teu povo. Assim nós oramos e te pedimos também que o Senhor dê a Teu povo, Deus, gratidão, generosidade, fidelidade e que a Tua igreja seja fiel para com o Senhor, sempre como tem sido. Nós te louvamos e te agradecemos por esta igreja e por cada irmão, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, aqui eu quero deixar uma palavra de gratidão ao conselho da igreja, à junta diaconal, aos ministérios da igreja, a cada membro, a cada família. Até aqui o Senhor tem nos ajudado. Esse ano de 2020, nós estamos fazendo 96 anos. Nós tínhamos uma programação toda no mês de março. Nós não tivemos condições de concluir todas as atividades, mas graças a Deus que concluímos. Tivemos o culto com o reverendo Hernandes, tivemos o culto com o reverendo Devanir, tivemos a missionária Mariana conosco, uma bênção de Deus. Então nós queremos agradecer ao Senhor
pela bondade dele e pelo cuidado. E parabenizar mais uma vez a Igreja Presbiteriana de Catanduva. E quero dizer, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. E com o Senhor, unidos, nós vamos vencer mais essa luta. Eu creio que veremos a bondade do Senhor na terra dos viventes. Nós já temos visto e veremos mais ainda, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, vamos adorar ao Senhor. Nós temos alguns cânticos aqui preparados. Onde você estiver, quero convidar você a cantar junto, a erguer sua voz. Nós não temos a letra, mas você pode aí tentar acompanhar. São músicas conhecidas. Nós tivemos algumas canções que foram, por causa dos direitos autorais, nós não tivemos autorização para continuar transmitindo. Mas outras aqui, elas são livres de domínio público e graças a Deus nós podemos utilizá-las. Então nós vamos cantar alguns cantos do nosso Deus. Eu quero começar com uma canção que eu até havia pedido à nossa equipe de música para entoar esse hino hoje, esse cântico hoje. E nós vamos então adorar ao Senhor com esse cântico, com essa canção de adoração ao nosso Deus. Deixa eu dar um mute aqui nessa voz aqui. Muito bem. Primeira canção, Tua Voz. Está com muitos dias que nós não cantamos essa música na igreja e hoje nós vamos adorar ao Senhor em nome de Jesus. Com essa canção. Opa. Espero que o som esteja bom, espero que todos consigam participar, adorar ao Senhor. Desculpa a simplicidade, estou aqui da minha casa, no improviso, mas graças a Deus estamos conseguindo fazer essas transmissões. Vamos lá. Te encontrar, pra te ouvir,
Amém, irmãos. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor pela sua bondade, pela sua misericórdia. Louvado seja o nosso Deus e Pai. Nós vamos continuar adorando a Deus com canções. E quando você estiver nesse período de cânticos juntamente conosco, e você assim tiver um ato de adoração, de exaltação, você pode colocar um joia, um coraçãozinho, e você pode interagir. Isso é uma bênção. E agora nós vamos continuar com mais um cântico que nós amamos e amamos cantar na igreja. E eu quero pedir aos irmãos que souberem, que cantem junto conosco. Chama Maranata, do Ministério Avivar. Vamos juntos. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei.
Amém. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor pela sua bondade e misericórdia. Em muitos momentos da transmissão, você vê um sujeito oculto ali no clipe da música. É a gente aqui fazendo de tudo para conseguir levar para você aí, da melhor maneira possível, um tempo da gente lembrar da nossa igreja, lembrar das canções que nós cantamos ali. Nossa igreja é uma bênção e a gente sente falta depois que a gente não tem a oportunidade de estar lá. E eu gostaria que nós sempre agradecêssemos a Deus pela nossa comunhão, pelo nosso Senhor Jesus Cristo e por sabermos que o Senhor Jesus, Ele disse que voltaria para buscar a sua noiva. E nós aguardamos sim a volta de Jesus. Eu quero convidar você para a gente cantar juntos uma última canção. E essa canção a gente vai encerrar esse momento nosso de cânticos, com cânticos. Antes de a gente ir para a meditação da palavra, quero convidar você para que nós possamos cultuar ao Senhor com mais essa canção. Orar
Amém. Glória a Deus. Graças a Deus pela sua misericórdia, pelo seu amor para conosco. Nós vamos ler na palavra de Deus para nossa reflexão e meditação nessa noite. Nós queremos convidar você para abrir a sua Bíblia na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo de número 7. Filipenses 4, de 1 a 7. Diz assim a palavra do nosso Deus: Portanto, meus irmãos amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo, firmes no Senhor. Rogo a Evódia e rogo a Sintique, pensem concordemente no Senhor. A ti, fiel companheiro de jugo, também peço que as auxilies, pois juntas se esforçaram também comigo no Evangelho, também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Amém. Meus amados, o autor desse texto foi o apóstolo Paulo, e ele escreveu esse texto de dentro de uma prisão romana. Essa carta foi escrita por volta do ano 62 até o ano 64 depois de Cristo. E o apóstolo Paulo escreveu essa carta mostrando para a igreja de Filipenses alguns propósitos e algumas verdades principais que ele queria enfatizar nessa carta. A primeira, ele queria mostrar sobre a questão de servir ao Senhor e de colocar o Senhor em primeiro lugar e de saber que o melhor é Cristo. Acima de todas as coisas que estão na terra, o melhor é Cristo. O mais importante é Cristo. A ponto que ele fala o seguinte: para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Paulo fala também, uma das verdades principais que ele quer enfatizar, é sobre permanecer no Senhor, mesmo no meio de tempestades, no meio de perseguições. Havia levantado no meio da igreja de Filipos perseguição, oposição, e nessa cidade, o próprio Paulo, no início, na plantação da igreja do Senhor, ele também foi perseguido. Mas ele fala para o pessoal continuar firme no Senhor. E Paulo também escreve uma outra verdade importante. Ele fala sobre a importância de permanecer firmes, mas permanecer unidos. Dentro da igreja tinha duas mulheres muito importantes, tinha duas mulheres assim, colunas mesmo dentro da igreja, só que elas não estavam em acordo, elas estavam desunidas. Então Paulo escreve para que essas irmãs elas pudessem andar unidas umas com as outras. E por fim, de uma maneira assim, muito mais forte, Paulo fala sobre a necessidade que a igreja tem de ser alegre no Senhor. Essa carta é uma carta que Paulo enfatiza esse mandamento: alegrai-vos no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Então, com este pano de fundo, Paulo é o plantador desta igreja. Paulo, ele ama essa igreja, ele tem um amor, um zelo muito grande por esta igreja. E ele, então, ele escreve esta igreja de forma muito carinhosa, de forma muito pessoal. E eu gostaria que, do mesmo jeito, com o mesmo amor que Paulo escreveu, eu gostaria de transmitir aqui dessa palavra do Senhor para a nossa igreja e para todos que estão acompanhando esta transmissão. Vamos orar, vamos pedir para que Deus nos use. Vai ser uma reflexão bem objetiva, bem simples, mas com muito amor, com muito zelo na palavra de Deus. Soberano Deus, abra os nossos olhos para contemplarmos as maravilhas da Tua palavra. Abençoa a Tua igreja nessa noite, ó Deus, com a palavra do Senhor. Aviva a Tua obra, Senhor.
renova as nossas forças e fortalece a nossa fé. Usa a minha vida, Deus, como instrumento do Senhor. Usa a minha vida, Deus, com amor, com misericórdia, com graça, e que eu seja, Deus, instrumento do Senhor para levar a tua palavra à tua igreja. Preciso de mais desesperadamente de ti, ó Espírito Santo. Fale através de mim e me use para a tua glória e para o teu louvor. Em nome de Jesus. Amém e amém. Então, amados irmãos, Paulo escreveu esta carta. Nós já falamos onde Paulo estava. Paulo estava preso por causa do Evangelho. Porém, quando Paulo escreve esta carta, ele escreve para uma igreja que ele havia plantado, que ele havia dedicado ali no Evangelho, na evangelização. E ele, nesse texto que nós lemos aqui, ele enfatiza algumas lições que a igreja precisa colocar em prática. A igreja já praticava, mas Paulo ele enfatiza novamente porque quer que a igreja persevere fazendo a vontade do Senhor. E a primeira verdade que o apóstolo Paulo orienta a igreja é a necessidade da igreja permanecer firmes no Senhor. Jesus Cristo é a rocha principal. Jesus Cristo é o alicerce. E a igreja está fundamentada sobre Cristo. Quando Jesus perguntou para os discípulos quem as pessoas diziam que ele era, e depois Jesus perguntou para os discípulos em especial, depois que Pedro respondeu e disse: Jesus, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus disse para Pedro: Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Qual é a pedra? A pedra é Cristo. E a verdade de que Cristo é o Filho do Deus vivo, que veio aqui para salvar o seu povo dos seus pecados. Então, a igreja daquela época, há 2000 anos atrás, como a igreja de hoje, nós somos chamados, nós somos relembrados a permanecer firmes no Senhor, a não duvidar, a não desanimar, a não esmorecer, mas que nós possamos ouvir a voz de Deus. É Deus quem está falando, é a palavra de Deus. Diz: permanecei deste modo firmes no Senhor. Essa é a primeira ênfase que o texto nos dá. A segunda ênfase, o apóstolo Paulo, ele pede para que a igreja seja unida. Ele pede para que a igreja seja uma igreja que ande em união. E aí ele fala para duas irmãs, para Evódia e para Sintique, que eram duas irmãs que eram líderes naquela igreja daquela época, mas elas viviam em discórdia. E vou te falar, discórdia acontece não é só na igreja de Filipos, discórdia pode acontecer na nossa igreja também. Mas a palavra de Deus, como Deus usou Paulo para falar para a igreja de Filipos, pedindo para Evódia e Sintique, dando uma orientação para elas andarem de forma unidas no Senhor, pensem concordemente no Senhor, assim essa palavra é importante para nós também. Nós precisamos pensar de forma unida, de acordo concordemente no Senhor. O reino dividido não prevalece. Uma igreja desunida não agrada a Deus. Uma família desintegrada não honra o Senhor. Mas a palavra de Deus, ela fala com a igreja: pensem concordemente no Senhor. Que nós possamos olhar essa palavra e colocar em prática. E possamos buscar reconciliar. Se nós temos diferenças, nós sabemos que o nosso Deus é tão maravilhoso que diferenças faz parte do povo de Deus, faz parte da criatividade de Deus. Deus fez tudo de forma diferente. A criatividade de Deus é maravilhosa, é tremenda. A variação da criação divina é tremenda, é maravilhosa, é incrível. Os seres humanos são diferentes, mas quando nós estamos em Cristo, nós temos o mesmo Espírito, nós temos o mesmo batismo, nós temos a mesma palavra, nós temos a mesma fé, e por isso nós podemos vencer as barreiras e podemos, na adversidade, termos a unidade. E aí, como uma linda melodia, sermos tocados pelo Deus vivo, emitindo sons que exaltem e glorifiquem a Deus na nossa forma de viver, na nossa forma unida de viver. Amém. Que bênção.
Terceiro lugar, o apóstolo Paulo, ele aqui pede o auxílio de Clemente e também ele diz para que Clemente auxilie nessa situação. E ele fala, também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Aqui eu encontro uma lição muito bonita, uma lição muito importante, que nós precisamos uns dos outros. Paulo não era autossuficiente. A igreja do Senhor não é formada de pessoas super-heróis. Nós somos pecadores regenerados. E nós precisamos agradecer uns aos outros e precisamos uns dos outros. Isso aqui é uma ênfase. Nós devemos reconhecer o trabalho uns dos outros. Nós devemos reconhecer o trabalho dos membros, dos oficiais. Nós devemos reconhecer do mais simples. E não só dentro da igreja. Nós devemos também reconhecer o trabalho da sociedade. Nessa época agora os médicos, os enfermeiros, o pessoal do SAMU, os bombeiros, os policiais, os garis, profissionais da rede privada e da rede pública que não param. Nós precisamos reconhecer isso e agradecer. Paulo aqui ele faz é como uma palavra de reconhecimento, de gratidão. Essa é uma ênfase que a palavra de Deus nos ensina. E por fim, continuando, Paulo fala, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Paulo está dizendo, irmãos, que as circunstâncias não devem ser a motivação da vida, mas a motivação da vida tem que ser a alegria do Senhor, porque a alegria do Senhor é fruto do Espírito, a alegria do Senhor é marca do crente, porque a alegria do Senhor é a força, porque a alegria do Senhor é a nossa força. A nossa motivação e a nossa força não vem do mundo, a nossa motivação e a nossa força vem de Deus, e por isso nós precisamos ser um povo alegre, um povo que resulta da força de Deus, do poder de Deus, da soberania de Deus. Então levante a cabeça, olhe para o alto, não deixe o desânimo tomar conta do seu coração, não deixe o terror tomar conta do seu coração, enxugue as lágrimas, abra um sorriso nos lábios, olhe para frente, olhe para o alto, olhe para o autor e consumador da nossa fé. Alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo alegrai-vos. Paulo estava dentro de uma prisão. Paulo tinha todo motivo para estar reclamando, murmurando, maldizendo e choramingando, mas Paulo está alegre porque ele está no Senhor, e quem está no Senhor é a pessoa mais alegre da face da terra, porque conhece o Senhor, Criador do céu e da terra, conhece o Salvador, o Redentor, e aquele que fez do nada todas as coisas, aquele que ressurgiu dos mortos, um dia voltará para buscar a sua igreja, e esse tem todo o domínio no céu e na terra, e esse é aquele que tem o controle dos céus e da terra. A última palavra não é do coronavírus, a última palavra não é da crise econômica, a última palavra é do Senhor Jesus, porque a Ele tem toda a autoridade no céu e na terra. Então, é no Senhor que vem a nossa força, e a força do cristão, ela resulta em alegria. Então, alegrai-vos no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos. Desculpa, eu estou balançando aqui o celular, estou segurando com a mão e estou pregando. Que bênção. Vamos terminar aqui, irmãos, falando mais sobre 3 pontos. Sobre o equilíbrio, seja vossa moderação conhecida diante de todos os homens, perto está o Senhor. Paulo quer que a igreja do Senhor seja uma igreja equilibrada, uma igreja sensata, uma igreja que não seja extremada. O equilíbrio é uma marca do Espírito Santo. Uma pessoa sensata, uma pessoa que tem bom senso, uma pessoa que tem equilíbrio, ela demonstra características divinas, características de Deus. O Senhor está perto, seja a sua moderação conhecida de todos os homens. Então Paulo, penúltimo lugar, Paulo fala sobre vencer a ansiedade com a oração, pela petição, pela súplica e pela ação de graça. Paulo, repetindo a palavra de Jesus, disse, não andeis ansiosos de coisa alguma. Não andeis ansiosos. A ansiedade é a irmã gêmea da incredulidade. Uma pessoa incrédula é uma pessoa ansiosa. Então você fala, pastor, eu sou ansioso, sou ansiosa. Então você pode ser incrédula. Então a incredulidade é pecado. E a ansiedade é a irmã gêmea da incredulidade. E a ansiedade e a incredulidade é filha, não de Deus, mas é filha dessa obra,
dessa carne, dessa vida sem Deus. E nós conhecemos o Deus vivo. O Deus que abriu o mar, o Deus que mandou o maná, o Deus que levou o seu povo 40 anos no deserto, guiou até a terra prometida, tem conduzido o seu povo até agora, e tem conduzido o seu povo com poder e graça. Não precisamos andar ansiosos por coisa nenhuma. Pelo contrário, Deus tem cuidado de nós. Então coloquemos diante dele as nossas petições, as nossas súplicas e a nossa gratidão. Porque a oração é remédio contra a ansiedade. Mas para orarmos precisamos de crer. Para orarmos precisamos ter fé. Então peça para Deus: Deus, aumenta a minha fé, para que eu possa orar. Porque quando a gente ora, e a gente ora com fé, a palavra de Deus diz: tudo é possível àquele que crê. Muito pode por sua eficácia a súplica do justo. Por isso que nós devemos nos colocar diante de Deus em oração, irmãos. Porque Deus colocou a oração como instrumento dele para mover a história. Quando nós oramos, é porque Deus quer agir na história. Então, esse coronavírus, eu tenho certeza que se Deus quiser acabar com ele essa noite, Deus pode acabar. Então, vamos orar. Se for da vontade de Deus, Deus mande uma palavra e acaba com esse coronavírus, acaba com essa crise. Só que Deus tem propósitos. Deus, ele quer fazer de nós pessoas iguais a Cristo. E muitas vezes Deus usa a agenda e a didática e a pedagogia da crise e do sofrimento para nos lapidar, para nos moldar. Então, meus amados irmãos, não andeis ansiosos, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Aleluia. Glória a Deus por isso. E por fim, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Olha o resultado maravilhoso de uma pessoa que está firme no Senhor. Olha o resultado maravilhoso de uma pessoa que anda em união. Olha o resultado de uma pessoa, de uma igreja que anda com reconhecimento, com gratidão, entendendo que precisa uns dos outros. Olha o resultado de uma igreja que vive com alegria. Olha o resultado de uma igreja que vive em equilíbrio, com bom senso e sensatez no Espírito do Senhor. Olha uma igreja que vence a ansiedade pela oração, súplica, pela petição e pela ação de graça. Qual é o resultado? A paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus. É isso que nós buscamos, é isso que nós cremos, e é isso que a palavra de Deus trouxe para nós, de instruções e de verdade, para colocarmos em prática. Então nós vamos orar, nós vamos agradecer por essa palavra, e eu quero orar por você, e eu quero encerrar nosso culto com uma oração de louvor, de gratidão, mas também uma oração de súplica pela bondade, pelo agir de Deus com bondade, curando, acabando com essa pandemia, com essas crises, dando sabedoria aos nossos governantes. Vamos orar. Maravilhoso Deus e amado Pai, nós te louvamos pela Tua palavra e te pedimos, aplica a Tua palavra em nossas vidas, que possamos cada dia ser firmes em Ti, cada dia ser mais unidos, ser mais gratos, reconhecedores, que nós sejamos, ó Deus, pessoas alegres, que nós sejamos pessoas equilibradas, que nós possamos vencer a ansiedade, ó Deus, pela súplica, pela petição, mas também pela ação de graças. E te pedimos, ó Deus, que a paz de Deus, que excede todo entendimento, possa guardar o nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus. Traga essa paz a esta pessoa que está assistindo e cultuando ao Senhor nesta noite. Traga essa paz do céu, paz do Senhor sobre cada família, sobre a tua igreja, sobre o teu povo que se chama pelo seu nome. Assim nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. E agora, amados de Deus, que o Senhor vos abençoe, que o Senhor vos guarde. Que o Senhor sobre vós resplandeça a sua glória e tenha misericórdia de vós. Que o Senhor sobre vós ilumine o seu rosto e vos dê a paz. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, que a comunhão, que o poder e que as consolações do Espírito Santo seja sobre vós e seja sobre todo o povo de Deus, hoje e para sempre. Amém e amém. Irmãos, obrigado pela sua audiência, obrigado pela sua presença conosco aqui.
nós queremos tocar uma última canção, mesmo depois da bênção apostólica. Quero convidar você a cantar uma última canção conosco, adorando ao Senhor, exaltando a Deus, glorificando ao Senhor por tudo que Ele é. E nós vamos então cantar esse cântico de louvor e de adoração. Um minutinho só, já estou localizando aqui. Pastor Juliano Sócio. Tua glória de reinar, teu poder se espalhar, soberano Deus. Todos os joelhos se dobrará, toda língua confessará. Tu és soberano Meus amados, vamos nos cumprimentar durante essa música. Mande mensagens para quem está do seu lado aí, escrevendo aí na página do Facebook. Vai mandando palavras de bênçãos, vai mandando palavras de conforto, vai compartilhando da graça do Senhor com todos os amados irmãos. Deus abençoe, meus irmãos. Boa noite a todos, boa semana. Receba aí o nosso abraço, mesmo que nós não podemos abraçá-los aí na saída do culto, mas é como se eu estivesse aí abraçando cada um de vocês, desejando aquela semana de vitória, aquela semana de paz, aquela semana cheia de amor, de alegria. E estamos à disposição. Se você estiver aí angustiado, agoniado, querendo uma oração, manda uma mensagem para mim, eu entro em contato com você. Talvez por obediência às nossas autoridades, mas se for necessário eu vou, se for necessário eu estou à disposição. Mas se a gente puder falar pela internet, orar pelo telefone, você pode entrar em contato comigo. Eu estou à disposição para a gente orar juntos. Quero pedir o seu apoio nas nossas transmissões durante os dias. Você está em casa mesmo. Quero incentivar você também a convidar a sua família a fazer o culto doméstico. Quero convidar você também, quero pedir você também para divulgar as mídias sociais da igreja. Depois você entre no YouTube e compartilhe, curta o canal da igreja no YouTube, Igreja Presbiteriana de Catanduva. Curta ali aquela página, se inscreva, clique ali no sininho. Acho que nós não temos nem 100 pessoas inscritas. Nós temos que passar, nós podemos passar muito mais de 100, nós somos 200 e tantos membros. Então eu quero pedir o apoio dos irmãos, para nós
divulgarmos o trabalho da igreja. Nós temos que vestir a camisa do Evangelho, nós temos que honrar o Evangelho do Senhor. E cada dia mais, nossa igreja é uma bênção. E nós podemos fazer muito mais para o Senhor através das nossas vidas. Todos que estiveram aqui participando conosco nesta transmissão ao vivo, Deus abençoe a todos. Deus dê uma ótima semana. Lembrem-se, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Deus está no controle. Deus está no comando. E eu tenho certeza que em breve tudo isso será solucionado no poder de Jesus. Uma ótima semana. Deus abençoe. Fiquem todos na paz.